Começando agora o programa Grupo Familiar. Nessa semana temos a oportunidade de buscarmos a Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansa. E hoje nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos com a palavra de Deus, receber a luz, receber o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Eu quero convidar você a participar do grupo familiar de hoje, fazendo seu pedido de oração, se envolvendo conosco, comentando o programa de hoje. Nós queremos orar com você, por você, nessa semana. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas durante todo o programa e nós aqui desse lado queremos conhecer você. E aqui comigo no estúdio eu tenho a Dominica no piano. Tudo bem, Dominica? Veio da onde, Dominica? De longe? Veio de muito longe, até da Europa. Da Europa? Ai, Sim. que chique. Né? A gente é muito chique. Europa da onde? Das Europas? Da Eslováquia. Eslováquia. Eslováquia é bonito? Lindo. É lindo? Quer mandar um oi em eslovaco? Posso? Pozdravujem všetkých do Slovenska. Digam amém, gente. É isso. Ui, esse chique. É isso. Foi coisa boa. Concordo. Coisa boa. É. Dobre. Sim, é isso. Né? Foi coisa boa. E aí, quer falar em inglês, em francês, não. alguma coisa? Não, eu fico pelo português, tá bom. É? Uhum. Então, Larissa. Olá a todos, é com muito gosto que eu estou aqui de novo neste grupo familiar. Essa semana vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Então, olá a todos. Hoje tenho certeza que realmente vai ser um grupo familiar muito bom. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Você é o nosso convidado para ficar com a gente até o final dessa transmissão. É isso aí, gente. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar louvando a Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim, porque nós carregamos Cristo em nós. Amém? Amém. Eu tenho a vida De Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus Eu em tenho mim. filho de Deus. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho filho de Deus em mim. Estou alegre. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia. Aleluia, glória Mais uma a vez, Deus. estou alegre. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Te bendirei, Senhor, em todo tempo. E o nosso louvor estará continuamente nos nossos lábios. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, Com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. te bendirei. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te amarei, ó Senhor. Te amarei, ó Senhor. Acima de todos, Te amarei, ó Senhor. coração. Com coração de louvor, te amarei, ó Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, não te ausentes de nós nesse dia. Fala aos nossos corações, eu te peço sabedoria e revelação para que nós todos possamos compreender qual é o tamanho do seu amor por todos nós. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém. Podemos todos nos assentar. É bom, é muito bom É bom. ter Jesus no coração, Ui, não é? Rimou. é bom. E é bom a gente estar aqui no grupo familiar. É mesmo dobre. É isso, Dominica? Dobre é bom, né? Sim, sim. Dobre em eslovaco é bom. Gente, grupo familiar. É bom pra você. Lucas, por quê, hein? Olha, porque o grupo familiar, ele é uma extensão da igreja. Ele faz parte da igreja. E quando nós estamos no grupo familiar,
é uma maneira que nós temos de estar em comunhão com Deus, estarmos em comunhão com a casa de Deus, mais do que uma vez por semana. Por exemplo, se eu vou à igreja ao domingo, ou então vou na igreja na sexta-feira, no final de semana. E deixa eu perguntar, você vai na igreja de domingo? Vou na igreja de domingo, e na sexta também. Certo. E muitas vezes ao sábado. Então, vou na igreja no domingo. Digamos que eu vá na igreja ao domingo. Depois vai passar uma semana inteira para chegar o próximo domingo. É muito tempo. São 7 dias. E aí eu pergunto, aquilo que eu almocei no domingo, hoje, se calhar, talvez já não esteja mais resultando aqui dentro porque já deu fome de novo. De domingo até hoje. Então, quando nós vamos à igreja ao domingo, nós nos alimentamos. Temos comunhão com Deus. E depois, até a próxima reunião, tem um tempo. Então, o grupo familiar serve para ser o contato com Deus, com a palavra de Deus, ao longo da semana. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos uma comunhão. Nós temos ali uma sinergia. Olha, agora eu falei bonito. Temos ali uma intimidade que é, muitas vezes a Priscila me olha e eu só com o olhar dela já entendi o que ela queria. Ela olha pra mim e eu já entendi. Chocolatinho. Eu ia falar diferente. Ela olha pra mim e eu já entendi. Ela quer batata frita com queijo e bacon. Ela dá aquela olhada e eu já entendi o que ela quer. Puxa, Lucas. Escreve nos olhinhos assim, ó. Batata frita com cheddar e bacon. Só no olhar, você já decifra isso. Teu QR Code é bom, por quê? hein? Meu Comunhão. marido tem que ter umas aulas aqui com o Lucas. Por quê? Comunhão. Rapaz! Eu olho pra ela e já entendo o que ela quer. Entendi. Mas por quê? Porque existe a comunhão. Nós passamos tanto tempo juntos que a troca de olhar já é suficiente para eu entender se aquilo está agradando ela ou não. Se aquilo está bem ou não. E quando nós estamos também na casa de Deus, em comunhão com Deus, mais vezes fica mais fácil entendermos aquilo que Deus quer de nós. Ouvirmos e realmente... Não é só o ouvir, é o entender aquilo que Deus realmente quer. Então, essa comunhão e o passar mais tempo na presença de Deus realmente nos faz muito bem. Ai, Lucas, dá o que pensar isso que você falou, hein? Porque quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente vai tendo essa sensibilidade, aquilo que a pessoa gosta, não gosta, aquilo que quer. E há de chegar o dia que vamos ter essa troca de olhares, né, Larissa? E você vai saber qual versículo abrir. Acho que é 1 Coríntios 11, 28. Menina, como é que você sabia? Comunhão. Vamos lá, comunhão. É Puxa comunhão. vida, isso já passou, acho que é até revelação. Vai lá, então. O que é, Larissa? Então, 1 Coríntios 11, 28, a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, vamos situar aqui o pessoal. Nós agora vamos falar sobre relacionamento, sobre amor, e vamos falar de um tópico chamado discernir o corpo de Cristo, certo, Larissa? Sim. Vamos lá. Então, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, e a igreja somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja não são as cadeiras, não são os instrumentos, não são os microfones, ou o que estiver lá dentro daquele prédio. Não, a igreja somos nós, as pessoas. E relacionamento tem a ver com pessoas. Antes de começarmos aqui o grupo familiar, eu estava a dizer à Estela que lidar com pessoas é difícil. Às vezes é complicado, não é porque somos diferentes, mas como a Estela falou antes de começarmos o grupo familiar, o diferente nem sempre é errado. Não é eu sou diferente da Estela, não é a Estela tem que o olhinho puxado, eu nem tanto. Eu sou diferente do Lucas, o Lucas é diferente de mim. Então, nós temos que aprender a conviver nessa diferença. Por quê? Porque discernir o corpo de Cristo, esse versículo que nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele fala da comunhão entre as pessoas que estão na igreja. Não é a igreja somos nós, então é nós que temos que aprender a andar em amor, não é como a gente costuma falar, ter esse relacionamento, porque sim, todas as pessoas são diferentes, têm costumes diferentes. Eu sou de Pindamonhangaba, o Lucas é de Ribeirão Preto, são
apesar de ser cidades próximas, né, digamos assim, mas são costumes diferentes. Então, nós temos que saber aprender, não é, a andar em comunhão, sempre juntos, andar em amor, porque Deus é amor e Ele importa que nós também andemos em amor. É isso aí, Larissa. Vamos conseguir. Faça uma oração conosco para que a gente aprenda e receba essa sabedoria de Deus também para discernir o corpo de Cristo, né? Sim, então vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos agora um espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e, em primeiro lugar, andar em amor uns com os outros. Nós queremos, nessa semana, praticar o teu amor, assim como o Senhor nos ama, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Ô, Lucas, vamos falar de semente? Vamos falar de semente. É isso aí. Então, a nossa mensagem de hoje sobre semente, ela fala sobre semente e colheita. Ou seja, não é somente a semente ficar guardada, mas é o que a semente, para que a semente serve. E eu quero começar lendo primeiro o que está escrito lá em Marcos 4, 26, que diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Paramos aqui rapidamente. Então, o agricultor, ele vai e lança a semente à terra. E aí fica desesperado pensando que aquela semente tem que crescer. Não. Aqui, o que nós vemos aqui é que a semente brota e cresce, não sabendo ele como. Ou seja, não é o agricultor em si, aquele que lançou a semente, que vai fazer a semente crescer. Ela vai germinar e vai crescer, e a gente não entende como. Por quê? Porque foi uma instrução de Deus para que a semente crescesse, germinasse e desse fruto. Então, quando nós semeamos, nós vamos colher exatamente aquela semente que nós colocamos. Se eu semear feijão, o que eu vou colher? Feijão. É impossível eu semear feijão e na hora de colher ter ali uma espiga de milho. Por quê? Não é o mesmo tipo de semente. E não existe aqui aquelas sementes modificadas. Então, a semente que eu colocar na terra é exatamente a semente que eu vou colher. E então, se eu quero colher alguma coisa, eu preciso saber o que é que eu tenho que semear. Por exemplo, se eu quero colher feijão, tenho que semear feijão. Por quê? Semente de feijão dá feijão. Semente de gente dá gente. E semente de dinheiro dá dinheiro. Então, tudo aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Se eu quero para minha vida financeira prosperidade, se eu quero uma vida financeira melhor, eu preciso semear. E cada semente ela tem um solo certo. Por exemplo, o feijão nasce até no algodão. A gente fazia aquele experimento quando nós éramos pequenos na escola, que era, plantava ali um feijãozinho no potinho com algodão, num pouquinho de terra, e crescia. Porém, se for arroz, tem que ser num solo alagado, num solo mais úmido. E se for finanças? Se eu quero semente de finança, não é debaixo do colchão, não é no porquinho que fica escondido em cima do armário. É na onde? É na casa de Deus, aonde eu semeio, e aquela semente, ela cresce, não entendo como, mas ela cresce, por quê? Porque a semente, ela vai frutificar, e eu chego no momento certo da colheita e colho. Então, para minha vida financeira crescer cada vez mais, eu preciso semear na casa de Deus. Semear com o intuito de fazer o evangelho ir mais longe. Semear querendo levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não ouviram. Então eu semeio e a minha bênção vem como uma consequência para a minha vida. É isso aí, Lucas. E vamos cada vez mais praticar essa lei de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Amém? Amém. A Domenica vai cantar aqui uma canção. Eu quero relembrar você que as maneiras de você participar vão estar sendo exibidas ao longo do grupo familiar desse dia. E também as maneiras de você ser um abençoador. Não apenas um abençoado, mas um abençoador na obra de Deus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor.
lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Esse é o segredo de Deus para nós vencermos. Inclusive, eu acho que no grupo familiar, nessas últimas semanas, nós temos aprendido muitos segredos para nós vencermos. Nós entramos aqui, já de umas semanas para trás, numa série de lições e aulas tão boas, chamado Características de um Cristão. Nós já falamos de fé, já falamos de amor em tempo normal, falamos de amor como arma de guerra, falamos de unção, e hoje nós vamos falar características de um cristão, fidelidade. Fidelidade é um ingrediente que um cristão deve ter e adotar no seu caráter. É como você fazer um bolo, você precisa de ingredientes para aquele bolo sair. Eu não quero dizer, estão me prometendo bolos já há muito tempo, né? Pediram ingredientes aqui pra gente? Até agora não pediram nenhum. ingredientes. Só falaram que o bolo ia aparecer. Não sei como. Mas esse bolo, né, produção do programa, vai aparecer um dia aqui no convívio do grupo familiar, mas para dizer o quê? Não existe bolo sem ingredientes. Assim também como não existe cristão sem ingredientes que ele adota no caráter. E é difícil, eu sei que é difícil falar dessas aulas. Eu estava falando com algumas pessoas que frequentam um grupo familiar e que têm assistido, né, a série dessas aulas. E é complicado falar de aulas assim, porque nós não estamos já assim 100%, nós ainda não chegamos lá. Nem eu, nem você. E como é que um Deus tão perfeito, divino nas suas obras, escolhe você, na nossa imperfeição, para dar aulas assim, não é? Mas a gente está dando aulas assim porque não é porque a gente chegou lá, mas é porque a gente sabe que a gente é gente cheia de defeito. E na nossa imperfeição, nós queremos ser parecidos com Deus. E vamos chegar cada dia mais perto de Deus. Talvez não melhoremos os 100% em uma semana, mas se a gente melhorar 1% a cada semana, a cada dia, 2, 3, 4, vamos estar mais perto de Deus. Amém? Amém? Amém. Concordam? Amém. Sim. Bom, características de um cristão. Fidelidade. Fidelidade é ser constante, é ser leal, é ser dedicado, verdadeiro, confiável, obediente. E hoje até vou dar outra definição mais para o final da aula, que muitas pessoas não associam fidelidade a isso. Ao longo de muito tempo que eu dou grupo familiar, eu sempre brincava no começo do grupo familiar. O que é ser fiel? E todo mundo falava, né? Constante, ser leal, ser confiável, ser verdadeiro. Mas nunca falavam de um outro ingrediente também do que é ser fiel, que está ligado aos nossos talentos. Mas isso eu vou deixar para o final da aula, senão eu não te seguro aí desse lado. Bom, a Bíblia fala que Deus procura os fiéis desta terra. Lucas, Salmo 101:6. Salmo 101:6 diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis sobre a terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Ok, o scanner de Deus, do olhar, também tá igual o que você disse, né? Está procurando fiéis. Mateus 25:23, Larissa. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Apocalipse 2:10, Lucas. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, Deus tem grandes coisas para gente fiel. E se nós queremos ter grandes coisas aqui do lado de fora, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar em grandes coisas da parte de dentro. Não é apenas um ingrediente ou dois, é o conjunto desses ingredientes que vai fazer grandes coisas acontecerem na vida de um cristão. E fidelidade é um ingrediente importantíssimo. Larissa, 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel.
Olha que interessante. O que importa é que os homens, as pessoas que nos cercam, nos considerem, tenham uma consideração. Antes do programa, a gente estava falando desse versículo e eu perguntei para eles, vocês sabem o que é dispenseiros? Né? Das coisas de Deus? Agora eu já sei. Agora não já vale. sabem, então explica ali. Explica pro pessoal. Dispenseiro é aquele que administra as dispensas, a comida. Que mais que você aprendeu, Lucas, com essa curiosidade? Que no nosso caso, somos aqueles que levam a palavra de Deus. Que é comida. Exato, aquele que ouve. Mas não é a comida física, é a comida espiritual, a comida para a alma. Daí eu fiz a Larissa procurar numa outra versão também para poder entender. Lê na outra tradução que eu pedi para você procurar. Que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O mais importante em um administrador é que cada um seja encontrado fiel. Nós somos administradores das coisas de Deus. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. E nós administramos essa dispensa. E há algo que é esperado de nós. É que cada um seja encontrado fiel. É o que aqui 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz. Sabe que as pessoas fazem contas. A Dominica, antes do... Eu queria gravar um dia os bastidores antes do programa para vocês ouvirem os comentários do antes de cada programa. E a Dominica aqui, né, que é eslovaca, tem um humor de um brasileiro. Porque ela me vira e fala que eu tenho cara de professora de matemática. Mais ou menos. Sim. Agora ela tá tímida, mas antes ela estava tirando com a minha cara, falando que eu tenho cara de professora de matemática. E por quê? Te explicarei. Porque as pessoas fazem equações sobre a tua pessoa. Fazem conta. 2 mais 2 tem que dar 4. E as pessoas olham para os seus comportamentos, olham para as suas atitudes e elas fazem cálculos e olham para os resultados. E a Bíblia aqui, em Coríntios 4:1, diz que um resultado que nós, como dispenseiros, administradores, mordomos que somos de Deus, servos que somos de Deus, temos que ter, temos que apresentar. Quando a pessoa olha e faz uma equação de você, qual é o resultado? Fiel. E quando a gente fala de cristão, e quando a gente está na igreja, muita gente dá muita ênfase a cargo, título, posto, posição. Mas a verdade é que Deus não dá tanta importância para isso, sabia? Para o título. Olha, esse aqui é pastor. Nossa, esse aqui é missionário. Olha, esse aqui então... Deus não se impressiona com o nosso título, muito menos com a nossa posição. Mas Deus dá importância à fidelidade do crente em relação à missão. Deus dá importância em relação à fidelidade do cristão em relação à chamada. Para onde Deus te chamou, onde Deus te colocou, aonde Deus te plantou. É isso que Deus dá importância, a fidelidade, a missão que Ele nos incumbiu. Para Deus não conta mais se uma pessoa é um missionário, se é um pastor, se é um profeta, se é um evangelista, esse posto, esse título. Mas para Deus conta muito se a pessoa é fiel onde Deus o chamou. Por isso que a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 20, que a gente vai ver uma parábola muito interessante. É a parábola de um pai de família. Eu vou pedir aqui para Larissa ler, né? A partir do versículo 1, Larissa. Então, Mateus 20, versículo 1 diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora
10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido, perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, mas ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Olha aqui que interessante. Aqui em Mateus 20, do versículo 1 até o 16, que a Larissa leu, explica que nessa parábola aqui, uns trabalharam 1 hora, outros 4, outros 5, mais horas o dia inteiro. E a questão é que todos, no final do dia, receberam o mesmo salário. E é engraçado porque aqui, Jesus nos quer ensinar uma grande lição. Não é o que faz mais, não é o que faz menos. Aqui a questão é, o que Deus mandou fazer? Sempre quando eu leio essa parábola, eu aprendo 3 grandes lições. Em primeiro lugar, em relação ao interesse próprio. Porque às vezes nós estamos mais preocupados e prestamos muita atenção naquilo que nós fazemos, as horas que nós estamos trabalhando, né, no meu serviço, e não damos atenção naquilo que Deus faz. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Outra lição que eu aprendo é a questão da comparação. Porque às vezes nós estamos muito preocupados com a posição que o outro alcançou, comparando o que o outro está fazendo, que horas que o outro entrou, e depois esquecemos da graça de Deus. Graça é um favor não merecido. É uma lição que eu aprendo. E terceira lição que eu aprendo aqui é a presunção. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada com a recompensa material, denário por horas. E depois se esquece também que é Deus. É um Deus de dádivas. Ou seja, Ele é um Deus que presenteia. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que aprender muito com essa parábola. E aplicar na nossa vida também, para a gente aqui afinar interesses próprios, comparação, presunção. A única coisa que você tem que ter bem certo é: eu estou onde Deus quer que eu esteja? Eu faço aquilo que Deus me designou para fazer? E segundo, eu me encontro fiel no lugar onde Deus me botou, onde Deus me pôs? É só isso que a gente tem que saber. Essa é a única comparação que a gente pode fazer, né? O lugar onde Deus queria que eu estivesse e aonde eu estou. Se eu já alcancei o que Ele esperava de mim ou não. E tô lá? Me acho fiel? Se tiver lá, ok. Se não tiver, eu que dei um jeitinho de alcançar aquilo que Deus esperava de mim. Ai, Lucas, e o pior é que... E não o que o outro tinha que estar a fazer. E o pior é que essa aula nem acabou, você vai ver. Você vai ver a carapuça que a gente vai vestir. Por isso que é difícil dar aula assim, né? Você também dá aula de grupo familiar. É fácil dar aulas assim? Não é. Porque, por exemplo, seguindo esse exemplo, o que é que Deus espera de mim? Porque quando eu vou dar o grupo familiar, eu tenho que passar a mensagem que Deus espera que eu passe.
Eu não posso falar o que eu acho, não posso Se envergonhar do evangelho Não posso também? me envergonhar do evangelho, porque algumas vezes acontece que você está dando um exemplo e a pessoa que está na tua frente no grupo familiar, você sabe que aquela pessoa passou por aquela situação e você não pode fugir. Uhum. Olha, aconteceu, você tem que falar. Não estou aqui para falar para você. Eu estou aqui para passar o recado de Deus. Se é exatamente para você, olha, ouça. Se é para, como a gente costuma brincar, se a carapuça serviu que vista, né? É verdade. E o primeiro, pode acreditar, vocês que estão aí desse lado, o primeiro a vestir essa carapuça é a gente mesmo, viu? Ai, ai. Quer que continue a dar aula? Vamos então ver o exemplo do Paulo. Atos 26, 19. Não, o Lucas, vai Lucas, é com você mesmo. Então. Veste essa carapuça, vai. De modo que, ó rei Herodes, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e igualmente aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus agarraram-me no templo, procurando matar-me. Gente, eu não fui desobediente à visão celestial. Se Deus me mandou pregar, Paulo dizia, se Deus me mandou pregar, eu prego, mesmo não gostando de pregar. Por isso que você, às vezes, pode entender porque muita gente faz o que não gosta de fazer. Porque a gente não foi chamado para fazer o que a gente gosta de fazer. Na verdade, a gente faz o que gosta, não gosta do que faz, às vezes. Difícil, né? Mas é verdade. A gente tem que fazer... A gente não faz apenas o que gosta, a gente gosta do que faz. Por quê? Porque a gente aprende a amar, a gostar de fazer o que Deus mandou a gente fazer, porque a gente sabe que a bênção está aí. A prosperidade de um crente, a bênção, a dádiva, a graça, a benevolência, o favor de Deus está na vida daquele que entende que ele deve estar na chamada dele. Por isso que o apóstolo Jorge Tadeu sempre nos ensina um segredo maravilhoso, que é todos os dias orar a oração de Efésios. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual é a minha chamada. Para que eu não esteja fazendo coisas que não é os desígnios que o Senhor preparou para mim. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos num livro. E eu quero seguir os desígnios e os propósitos de Deus para a minha vida. Qual é a minha chamada? Ilumina, Senhor, os olhos da minha mente para que eu saiba quais são as riquezas da glória que já me pertencem. Porque às vezes eu estou correndo atrás de denários, ali, acolá. Quando eu já sou rica, Deus me abençoou com riquezas humanas, materiais e espirituais que já me pertencem. Ilumina, Senhor, os olhos do meu entendimento para que eu possa operar no poder e na autoridade que Cristo já me deu. Então, eu tenho que buscar mais a Deus durante a minha semana. Não é só quem é um pastor. Isso é lição para quem é ministro, é para quem é pregador, para quem é pastor. Não, é para todos nós. Características de um cristão. Você é um servo de Deus, que na hora vaga é secretária. Você é um servo de Deus, que na hora vaga é um mecânico. Você é um servo de Deus, que nas horas vagas é um empresário. Você é um servo de Deus que nas horas vagas faz aí a tua profissão, mas a tua chamada é aquilo que Deus te designou para fazer, e nós temos que buscar isso. Por isso que em Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então nós temos que buscar essa direção de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. O que você queria falar? Às vezes a pessoa só vai ser feliz quando ela estiver fazendo aquilo que Deus pede para ela fazer. Eu gosto de cantar, não que eu saiba. Mas só um exemplo. Mas então eu quero estar na igreja cantando, porque eu gosto de cantar, eu quero cantar, mas às vezes não é aquilo que Deus tem para ela. E ela está ali cantando, mas não está feliz. Mas às vezes Deus quer que ela esteja fazendo qualquer outra coisa. E quando ela vai fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, que realmente é a chamada dela, é só lá que ela vai estar feliz. E sobre aquilo que a Estela falou agora aqui, eu sou um servo de Deus que nas horas vagas sou um mecânico, que nas horas vagas sou um secretário, seja o que for, mas não quer dizer que também durante essas horas vagas eu não possa continuar sendo um servo de Deus.
Ali também eu vou ter que dar o meu testemunho. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Eu tenho que ser fiel. Ou seja, eu não posso ser um servo de Deus só na igreja. Eu tenho que ser um servo de Deus também onde eu estou. Seja no trabalho, na escola. As pessoas, quando me olharem ali, têm que ver. Aquele ali é um servo de Deus que nesse momento está estudando. Que nesse momento está trabalhando. Mas é um servo de Deus. Ou seja, ainda em fidelidade, eu tenho que manter a mesma palavra. As mesmas atitudes. Ou seja, não posso mudar só porque agora eu estou estudando, porque agora eu estou trabalhando. Eu tenho que ser o mesmo servo de Deus que eu sou na casa de Deus. Por isso que a Larissa reforçou, e eu quero reforçar isso que vocês estão dizendo. Vamos buscar Deus, gente. Para que Deus possa nos dar revelação. Quem sabe você é um passarinho que está orando para Deus. Deus, eu estou vendo o meu amigo que é peixe nadar. Eu quero nadar de costas, eu quero nadar de frente, eu quero boiar. Mas Deus te fez como um passarinho, cara. Você tem que voar. Tá entendendo? Porque essa é a tua chamada. Se a tua chamada é ser um passarinho, vá voar. Fazer a chamada para que Deus te chamou. Eu sei, mas e quando o passarinho pensa que é pitbull e quer morder? Eu quero morder, porque eu quero ser o jacaré. Já que eu tenho um amigo que é jacaré, né? Então eu quero morder. Não. Aí acontece algumas vezes que aí esse passarinho encontra um problema. Um grande problema. Porque se ele queria ser tanto um peixe, ele entra dentro d'água e não sabe respirar debaixo d'água. Acontece o quê? Aí entra, né, o nosso jeitinho brasileiro, né, Lucas, de dar o jeitinho. Que é o jeitinho do eslovaco, é o jeitinho do português, é o jeitinho do baiano, do mineiro, não importa. É o jeitinho da gente fazer as coisas do nosso jeito. Mas nós já aprendemos nas aulas anteriores que não adianta a gente fazer as coisas do nosso jeito, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. Inútil é o homem acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque assim dá o Senhor até os seus amados enquanto dormem. Não é o muito que você faz, é o muito que Deus faz por você. E quando nós entendemos isso, nós queremos adotar o caráter de Deus. Quando a gente fala de fidelidade, gente, por que a gente fala de fidelidade? Porque Deus é fiel, ele tem esse atributo. Todos esses ingredientes que nós estamos falando nessas semanas fazem parte dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Então, essas aulas servem para puxar a gente para cima, mais para perto de Deus. Amém? Bom, fidelidade com as autoridades que Deus instituiu. Autoridades. Eu quero falar aqui rapidamente do exemplo da sedição de Miriam e Araão, que foi lá em Números, né? Quando Miriam e Araão, que eram irmãos do Moisés, quiseram medir força com a autoridade de Moisés. E a questão é aqui que eles tiveram um grande problema. Larissa, Números 12, 7 e 8. Posso usar a sua Bíblia de novo, Estela? Eu leio aqui, já tenho aberto. Meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, não em enigmas. Ou seja, às vezes a gente quer medir força com quem não está no nosso nível. Você pensa que está no nível, mas não está. Às vezes a gente pensa que a gente está num nível que nós não estamos. Assim como foi com Araão e Miriam. Então, eles não foram fiéis à autoridade que Deus colocou sobre a vida deles, que era de Moisés. Então, Deus teve que intervir e falou, né? Olha, com vocês eu falo aqui com enigmas, mas com o meu servo Moisés, fiel, eu falo face a face. Temos que ser fiéis também, sabe com o quê, gente? Com as instruções que Deus nos deu. O Lucas já citou em relação a isso, mas eu quero também reforçar. Temos que ser fiéis às instruções que Deus nos dá. Quando a gente tem instruções de Deus, é claro que as instruções estão aqui na palavra de Deus. Isso é inquestionável. O que está escrito aqui é para nós fazermos. Mas existem instruções também que Deus dá de forma personalizada quando nós buscamos instruções de Deus, né? E nós também temos que ser fiéis a essas instruções. Às vezes a gente busca instruções de Deus, novas instruções de Deus,
direção de Deus, novas direções, quando até instruções pequenas que Deus deu lá atrás, a gente não foi obediente, não foi fiel às instruções de Deus. Então, nós temos que aprender a obedecer pequenas instruções, ser sensíveis a Deus, e Deus dá a próxima. E a gente obedece aqui a próxima, Deus dá outra. Ser fiel às instruções e também no tempo de Deus. Porque às vezes a gente quer que as coisas sejam instantâneas ou a gente quer apressar os tempos. O nosso tempo é cronos, né? Então a gente quer sempre olha para o tempo, aquela parábola, né? É 1 hora denário, 4 horas denário. Então a gente quer sempre apressar os tempos. E nós temos que ter essa confiança também no tempo que é de Deus e no processo de Deus. Eu me lembro daquela história do Paulo, né? E até o apóstolo Jorge Tadeu cita no livro de evangelização, que o Paulo quis ir pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito impediu, né, que Paulo fosse. Não é porque Deus não amava os asiáticos e queria que o evangelho não estivesse lá. Muito pelo contrário, porque depois, quando a gente lê a história, Paulo foi muito grande lá. Ele não foi naquele momento em que ele queria ir. Naquele tempo. Ele foi na hora que Deus mandou ele ir. Exatamente, Lucas. E o Paulo foi fiel. E nós temos que também entender essas fases da nossa vida, porque quando nós entendemos isso, Deus nos promove. Quando nós entendemos isso, Deus consegue ser Deus na nossa vida. E, para terminar, fidelidade é também multiplicar talentos. Você sabia? Porque às vezes a gente só associa fidelidade a lealdade, retidão, etc. Mas fidelidade também está ligado a nós multiplicarmos os nossos talentos. É engraçado. Fidelidade está ligado a quê? O que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu? Eu vou repetir a pergunta porque ela é profunda, hein? Fidelidade. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu? A Bíblia diz lá em Mateus 25, e conta a história, a parábola dos talentos, né? E nós aprendemos o seguinte, que se nós devolvermos para Deus de forma intacta, conservada, aquilo que Ele nos deu, o próprio Deus nos chama de servos infiéis, servo negligente. Se Deus nos deu algo e devolvemos para Ele de forma intacta aquilo que Ele nos deu, Deus nos chama de infiéis. Leia, por favor, aí, Larissa, Mateus 25, 28 e 29. Portanto, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a todo o que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Isso o Senhor falou para aquele que escondeu o talento debaixo da terra. Uhum. Para aquele que achou que o certo era o ponto de vista dele. Já que você me deu isso, eu vou guardar isso que você me deu e vou te devolver exatamente isso. Para a gente ver como que a maneira como Deus pensa é completamente diferente da nossa, né? Completamente diferente. Ele pensou, olha, eu recebi um, vou guardar esse um bem guardado e daqui a pouco devolvo esse um. E aí, a hora que devolveu, servo infiel. Na verdade, a Bíblia até fala outra coisa, é o quê? É servo inútil, não é? É. Por quê? Não fizeste o que era para ter feito. E o mais interessante, quando a gente vê e mastiga, né? Quer entender essas parábolas, Dominica? É engraçado porque esse senhor, quando distribuiu os talentos, não deu previsão de volta. Só deixou aqui e saiu. Né? E é interessante porque a Bíblia também fala assim, bem-aventurado aqueles que, quando eu voltar, achar servindo assim. Então a questão é, eu estou sendo fiel aonde Deus me colocou. Eu estou sendo fiel com aquilo que Deus me deu. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Eu estou plantada, não apenas plantada, mas estou frutificando aonde Deus me colocou? E essas são perguntas que nós temos que nos fazer sempre.
Vamos buscar Deus. Seja fiel no lugar onde Deus te pôs. Deus te colocou num grupo familiar? Seja fiel nesse grupo familiar. Esteja muito feliz. Esteja plantado e frutifique nesse grupo familiar. Seja feliz na tua igreja. A melhor igreja do mundo, do planeta Terra, é a minha. Sabe por quê? Porque Deus me colocou lá. E a partir do momento que Deus me tirar e colocar em outro lugar, aquela igreja vai ser a melhor do planeta. Por quê? Porque Deus me plantou lá para frutificar naquele lugar. Sabe que grupo familiar, para mim, é o melhor? O melhor grupo familiar do mundo é esse. Porque foi Deus que me colocou aqui. Deus me plantou aqui para frutificar. E qual é o lugar onde Deus te plantou? Essa é a pergunta que eu te faço. Onde foi o lugar onde Deus te plantou? Onde é que Deus te plantou, meu irmão? Frutifique. Queira estar no centro da vontade de Deus, porque é aí onde Deus vai te prosperar. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí, gente. E eu quero fazer uma oração. Primeiro eu quero fazer um desafio para todos vocês. Nessa semana, vamos orar a oração de Efésios. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se você não sabe se é peixe, se você não sabe se é jacaré, se você não sabe o que você é, ora a Deus. Para saber o que você é. E Deus, então, quem é o fabricante, Lucas? O fabricante é o próprio Deus. Se ele me confiou aquilo, é porque ele sabe que eu vou fazer aquilo. Que eu tenho capacidade, porque foi ele que me capacitou. E foi ele que te fez. Ele jogou a forma fora. Quando foi fazer o Lucas, deixa eu jogar essa forma fora. E deixa eu fazer aqui o Lucas. Né? Único. Deixa eu fazer aqui a Dominica. Deixa eu aqui fazer a Larissa. E nós, assim, vamos estar felizes, né, na nossa chamada e vamos ser encontrados fiéis. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu quero fazer aqui uma oração com todos vocês e com você aí em casa também, para receber esse Jesus no teu coração. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E para ficar pertinho de Deus, é receber esse Jesus no coração. Quero fazer essa oração com você, vocês aqui no estúdio também. Digam assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus existe. Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu na cruz morreu na cruz para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei, eu falhei, me perdoe. me perdoa. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu te eu recebo te recebo como meu como Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo Eu agora recebo a agora minha salvação. salvação. E agora, E Jesus, agora, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ensine ensina os teus caminhos, os teus caminhos, guia a minha guia vida. minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Se você fez comigo essa oração pela primeira vez, entre em contato aqui conosco, deixe seus comentários. Nós queremos orar por você nessa semana e também te acompanhar e te ajudar onde quer que você esteja. Certo? Nós estamos terminando aqui o nosso grupo familiar. Lucão, deixa aqui uma mensagem para o pessoal. Bem, uma semana maravilhosa a todos. Um grande abraço, continue acompanhando a nossa programação e espero por você no próximo Grupo Familiar. Muito obrigada, Larissa. Então, eu quero mandar um grande abraço para todos de Pindamonhangaba. Também quero mandar para todos de Minas Gerais, porque já tive lá um tempinho também, comendo pão de queijo maravilhoso. Mas quero convidar você também a estar conosco todas as semanas aqui no Grupo Familiar para aprender cada vez mais da Palavra de Deus. Muito bem, Dominica. Ahoidê. Adeus a todos. Muito obrigada. E com Deus sempre nós temos vitória. Amém. Amém. Vamos lá. Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim.